Olá, ouvinte! Começa agora o programa Conversando com Luiz Saião. Uma boa resposta para a sua pergunta. Nesta semana falaremos sobre a autoridade da Bíblia. Será que esse livro tão antigo ainda tem alguma coisa a dizer? Acompanhe o programa de hoje para ter certeza sobre isso. Olá, ouvinte! Olá, professor Saião! Nessa semana queremos falar sobre a autoridade da Bíblia. E começamos com uma pergunta básica. O que significa dizer que a Bíblia tem autoridade, professor Saião? Muito bem, André. Essa pergunta ela é muito importante e falar sobre a autoridade bíblica exige aqui uma atenção especial. Veja bem, quando nós pensamos em dirigir a nossa vida espiritual, nós necessariamente temos que partir de um ponto de referência, de uma base, de um paradigma. E como é que a gente faz isso? Não tem muita alternativa. Ou a gente faz isso a partir de nós mesmos, na nossa própria experiência, do nosso próprio pensamento, o que não é recomendável, afinal de contas, você é apenas um simples ser limitado no meio aí de mais de 6 bilhões de pessoas só vivendo nesse século. Então, quem é você para basear toda a sua fé apenas em você mesmo? Seria muito egoísmo e falta de bom senso. Bom, se a gente não pode basear em nós temos que basear numa realidade fora de nós. E qual é o ponto de referência? Nós podemos confiar numa instituição, nós podemos confiar numa pessoa ou nós podemos confiar num documento, num registro a respeito de alguma coisa. E o que vamos encontrar na história humana, nós vamos ter diversas alternativas, registros, livros sagrados, e a Bíblia se apresenta como essa referência. A Bíblia, vamos assim dizer, chama a autoridade para si. A Bíblia, ela diz, por exemplo, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e que é útil para nos ensinar, exortar, corrigir e instruir na justiça, de acordo com 2 Timóteo 3,16. E também ela afirma com bastante clareza que a profecia que nela está não foi produzida simplesmente por vontade humana, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro 1,21. Então, diante desta realidade, nós até temos o direito de questionar e perguntar se a Bíblia é verdadeira ou não. Vamos discutir durante estes próximos programas este assunto, mas a Bíblia chama a autoridade, é o livro mais importante da história humana, o livro que teve maior impacto, que fala da pessoa que teve maior impacto na história do ser humano, que é a pessoa de Cristo Jesus. E esse livro chama a autoridade para si. Dizer que a Bíblia tem autoridade significa acreditar que ela é a referência para dirigir a nossa vida espiritual e que ela é uma referência absolutamente confiável. Bom, professor Saião, nós temos outra pergunta aqui do Rafael de Rondônia. Eu acho que era um pouco mais complicada. Ele diz: uma versão antiga da Bíblia traz em Mateus 18, versículo 18, a seguinte frase de Jesus: tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Com isso, Deus não concedeu autoridade à igreja maior do que a Bíblia sobre as coisas espirituais? De fato, esta pergunta que vem lá de Rondônia é muito importante e é fundamental para discutirmos a questão da autoridade da Bíblia. E, de fato, Jesus está lá em Mateus 18, num contexto quando se fala de disciplina na igreja, a afirmação aqui apresentada aos discípulos vai dizer: tudo que ligardes na terra será ligado no céu. À primeira vista, lendo isso, dá a impressão que aqueles que
estão representando a igreja, isso historicamente sempre foi muito associado aos apóstolos, dá a impressão que o que eles decidem aqui é decidido lá em cima. Então, no fundo, a discussão não é tanto assim, mais especificamente sobre a autoridade da Bíblia, mas se existe uma autoridade espiritual aqui na Terra, capaz de determinar as coisas de tal forma que elas sejam determinadas no céu também. A leitura mais exata da língua original vai sugerir uma versão diferente disso. A nova versão internacional da Bíblia, por exemplo, traduz a coisa de maneira mais adequada, dizendo tudo o que ligarem, que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, mostrando que não é a liderança, vamos dizer, da comunidade da fé que determina as coisas, inclusive aquilo que está acontecendo no céu, porque seria uma complicação muito grande, André, a gente fazendo as coisas aqui e vamos dizer, de certa forma, o céu apenas batendo o carimbo na sequência. A ideia é muito esquisita perante a percepção da mensagem do Novo Testamento. Agora, imagine só, se existe uma autoridade eclesiástica, ou pelo menos de alguma comunidade cristã aqui, que consegue fazer as coisas caminharem lá no próprio céu, com certeza esta comunidade ou este grupo de pessoas naturalmente teriam aí prioridade e preponderância sobre a própria Bíblia. Então esse tipo de raciocínio não é adequado, até porque o foco da tradução não é a melhor alternativa. Nós não devemos pensar que uma comunidade ou um grupo de pessoas, quer sejam discípulos, apóstolos, profetas, teriam tal autoridade acima do documento sagrado inspirado por Deus e deixado para a igreja, a Bíblia Sagrada. Prezado ouvinte, aqui é o professor Luiz Saião e eu quero recomendar para você aquilo que a editora Agnus produziu para o benefício da comunidade cristã. O Novo Dicionário da Bíblia, de John Davis como editor geral, é uma excelente obra para você que quer entender, pesquisar e conhecer mais sobre a Bíblia Sagrada. É importante destacar que esta edição é uma edição ampliada, atualizada, devidamente trabalhada para o benefício daquele que pesquisa a palavra de Deus. Não se esqueça, Novo Dicionário da Bíblia, John Davis, editora Agnus. Bom, professor Saião, a última pergunta de hoje vem do Paraná e foi feita pelo Renato. Ele quer saber onde está a autoridade, na Bíblia ou em uma igreja? Cada igreja não poderia ter a sua própria Bíblia, professor? Pois é, essa pergunta aí do Renato, ela de certa forma é um desdobramento daquilo que a gente falou anteriormente. É uma discussão, porque o raciocínio faz muito sentido. Peraí, como é que a Bíblia surgiu? Não foi um dia a igreja que reuniu e disse, olha, a Bíblia aqui, esse livro é bom, é sagrado, é inspirado, vamos reunir e está tudo resolvido. Então vamos supor, se amanhã a igreja mudar de ideia, ela tiver outro raciocínio, ou outra igreja surgir e escolher outra Bíblia, será que isso está valendo? Como é que entendemos isso? Para entender essa questão, a gente primeiro tem que prestar atenção na própria Bíblia. Em primeiro lugar, existe aquilo que a gente chama de testemunho interno da palavra de Deus. Os livros bíblicos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, eles se apresentam como mensagem divina. A palavra dos profetas claramente é do tipo, assim diz o Senhor. Eles nos dizem, olha, eu estou achando que talvez Deus tenha mandado uma mensagem. Se vocês acharem legal, tudo bem, se não, vocês descartem. Não, a palavra é muito objetiva, muito definida na sua proposta, né? E
A mesma coisa acontece com o Novo Testamento, conforme nós falamos aí, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21, são dois textos muito claros nessa questão de definir esse testemunho interno da própria Bíblia. Além desse testemunho interno, nós temos um outro aspecto que a comunidade da fé, quando a Bíblia foi escrita, ela foi aceitando esses escritos de maneira espontânea. A coisa caminhou assim tranquilamente. A grande maioria dos livros bíblicos nunca teve assim problema para ser aceito. Então o que a gente entende? É que houve uma inspiração do Espírito Santo nos livros sagrados que atuou na comunidade da fé de modo que aí por volta da época de Cristo não havia mais dúvida alguma sobre o Antigo Testamento e sobre o Novo Testamento também, já por volta do ano 300 e pouco, isso já estava consolidado. E uma vez que isso foi consolidado, a gente diz, o cânon bíblico está fechado. Não dá para agora alguém querer alterar a própria Bíblia. As ideias que nós temos ouvido muitas vezes são de pessoas que dizem, não, olha, poderia colocar isso ou tirar aquilo, o texto está encerrado. Nós não podemos dividir a autoridade entre a Bíblia e a igreja. Então, finalizando, o que a gente pode dizer? A igreja determinou o que a Bíblia deve ter ou não? Não é bem o caso. A igreja foi um instrumento de Deus usado para reconhecer a autoridade que a própria Bíblia tinha. E nós não temos a autoridade de mudar o que Deus determinou. Então, uma igreja cristã, baseada nas Escrituras, é uma igreja que tem a Bíblia como parâmetro. Ela não pode ter a igreja como parâmetro, mudando a Bíblia a seu bel prazer. Isso estaria equivocado. Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial. Envie você também suas perguntas para conversando@transmundial.com.br ou escreva para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E até o próximo programa.